O que deveria, o profeta diz, acontecer com nós, que professamos ter esse dono deste nome, que é sobre todo nome, que todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Deus, ter Ele em nós. O que deveria acontecer? E hoje nós afirmamos, irmãos, isso põe nós em aperto demais, pastor Ivaldo, põe nós em aperto demais isso aqui que eu vou ler. Eu fiquei desesperado quando eu li isso há dias atrás. E hoje nós afirmamos ter esse Espírito Santo, que é o próprio Jesus. Ele disse, é Jesus em nós. Ele disse, não vos deixarei órfão, mas voltarei, estarei convosco até o fim, até a consumação. Ele prometeu e Ele está em nós. Agora nós, pelo um lado, nós professamos ter Ele em nós, e pelo outro lado nós, às vezes, agimos como se não tivesse. E hoje nós afirmamos ter esse Espírito Santo, e covardemente com Ele temos medo de nos arrojar. O que é ter medo de nos arrojar? Nós temos medo, e às vezes, pastor Ivaldo, eu tenho observado na minha experiência como ministro, que às vezes as pessoas chegam a ter medo do culto de oração. É estranho dizer isso, mas às vezes a igreja chega a ter medo do culto de oração, porque é espantoso, põe medo na nossa carne um culto de oração. É desconfortável para o homem exterior, mas o homem interior tem grande gozo, ele sabe que sai renovado. Então afirmando ter esse Espírito Santo, covardemente com Ele temos medo de nos arrojar. Afirmamos ter Ele em nós, que é dono de todo o poder, da força, da virtude, parece que nós não damos conta de vencer a nós mesmos e melhorar um pouco. Nós temos de ser persistente. Se arrojar um pouco é passar a ser persistente, perseverante. Se temos o verdadeiro Espírito Santo em nós, seremos persistentes. Se temos. Então Ele nos deixa arrojado, ajustado. Às vezes as pessoas vêm ao pastor pedir conselho, e às vezes pede conselho, o irmão vem pedir conselho para o pastor, o que ele acha dele passar a mão num caminhão e viajar, trabalhar como caminhoneiro, às vezes trabalhar sábado e domingo, os dias de culto, e às vezes nós precisamos arrojar isso. E a resposta mais correta seria que se nós temos esse Espírito Santo em nós, nós nem mesmo questionaria a possibilidade de um trabalho ou alguma coisa assim, que nos tirasse do culto. Por quê? Algo que Deus dá para nós, Ele não te dá um serviço para te tirar dos cultos. Pode ser uma porta aberta, mas não por Deus. Aí é que está a condição. E é difícil, às vezes, como ouvimos ontem um destaque, lembrando que o profeta falou que aquele ministro não veio pedir um conselho para o profeta, veio apenas deixar o profeta saber o que ele iria fazer. Mas quando o outro veio e pediu o parecer do profeta, foi diferente. Então, às vezes, nós vemos comunicar apenas que vamos trabalhar naquele serviço, pegar um caminhão, sair por aí. Não é de Deus. Deus pode ter misericórdia e guardar, mas não é de Deus. Por quê? Porque como faz? Deus, Ele quer nos aproximar dEle. Quanto mais estivermos juntinho dEle, mais Deus ama. Agora nós vamos querer compreender que uma coisa que nos distancia dos cultos é distanciar de Deus. Deus está no assunto, é um tanto duvidoso. No 109, já passou uma hora, né, pastor?
Mas aqui já, deixa eu ver aqui. Eu estou folheando, meus irmãos não vai pensar que vai mais 3 folhas. Que pula 3 e eu leio um parágrafo. Graças a Deus. Pula 3 eu leio um parágrafo. Não precisa. Os irmãos vê de lá, o pastor está folhando o resto da mensagem. Jesus. Vamos lá. E lá, agora eu lembrei, lá no final dessa mensagem, o profeta naquela reunião no México, irmãos, eu usei essa mensagem lá na igreja, deixa nós em apuro, que nós ficamos com dificuldade de ficar sentados 2 horas. Aqueles irmãos ficaram das 9 da manhã debaixo de água estrondosa até as 9 da noite, esperando a hora que o profeta vinha ao altar. Não é o profeta aqui em pessoa, mas a mensagem ainda é dele. Ele chegou a Jesus no 109. E Jesus disse: eu não sou o seu enviado à sua raça. Agora, se eu não saltei nada aqui, deixa eu ver onde que eu parei lá. Eu estava lá no... Ah, tá. Faltou 77 para concluir aquela parte de Maria. A gente vai para o destaque às vezes. E hoje nós... Ah, não, concluí sim. Então hoje nós sentimos em aperto, irmãos, porque professando, quando eu li isso, eu olhei para mim, meu Deus do céu. Às vezes eu fico olhando para as coisas, para os obstáculos, e quando eu li isso aí, cai a máscara do enganador. E eu tenho isso em mim, não posso negar, então não posso estar olhando para essas coisas, atentando para os sentidos naturais. No 109, agora voltando lá no assunto, os irmãos percebem já que eu saltei bastante coisa, porque não tem como num culto você ter essa mensagem na íntegra. E ele chegou a Jesus, e Jesus disse, ou ela, né? Falando agora da mulher sirofenícia: eu não sou enviado à sua raça, eu não sou enviado à sua igreja. Nem por isso ela caiu em desânimo, nem por isso ela deixou de ser perseverante, persistente. E às vezes nós encontramos na jornada da vida que parece que há um desespero, uma inquietação, que parece que na primeira vez que nós pedimos, Deus tem que nos dar. E o profeta diz que não é assim. Ele prova até que você esteja aprovado para ele dar o que você necessita. Porque senão, caso do contrário, nós teríamos um monte de assim chamados cristãos e cristãs, um monte de impacientes, de pessoas inquietas, e assim por diante. Eu não sou enviado à sua raça, nem enviado à sua igreja. Eles não estão cooperando, vocês não passam de um bando de cachorrinhos, a ilustração do profeta. De qualquer modo, ainda assim, ela avançou, diz: eu venho para